5 lições para ficar rico e sair da pobreza. 1. Elimine as dívidas. Quando falamos sobre finanças pessoais, um dos erros mais comuns é tentar pensar em investimentos antes de resolver as dívidas. Não adianta ficar falando sobre ações, day trade ou opções binárias enquanto a torneira do seu orçamento continua vazando. Investir ou buscar estratégias financeiras mais avançadas, o primeiro passo é colocar a casa em ordem e resolver as dívidas. Muitas pessoas acabam se perdendo no caminho porque não entendem a importância de resolver as pendências financeiras. O primeiro passo para tomar controle da sua vida financeira é entender onde você tem dívidas e quantas delas existem. É essencial fazer uma análise honesta e detalhada. Muitas vezes, os gastos e as dívidas estão espalhados em diversos lugares, o que torna o controle mais difícil. Se possível, centralize todas as dívidas em um único lugar para facilitar o controle. Se não for possível, tente agrupar o máximo possível e renegociar. Uma das melhores maneiras de lidar com as dívidas é aproveitar o momento em que o seu nome entra no Serasa. Isso pode parecer um pesadelo, mas é na negociação com os credores que você pode ter uma grande chance de redução de valor. Muitas dívidas são negociáveis, e se você agir com inteligência, pode pagar muito menos do que o valor que foi originalmente cobrado. Vamos dar um exemplo simples: se você pegou um valor emprestado e, ao longo do tempo, com os juros, essa dívida se multiplicou, a negociação pode permitir que você pague apenas uma fração do valor original. Além disso, a negociação das dívidas pode ser feita de forma mais acessível, com parcelamentos que caibam no seu bolso. Isso ajuda a organizar o seu orçamento e evita que você fique sufocado tentando pagar tudo de uma vez. O mais importante é que, antes de mais nada, você organize as dívidas de forma que o seu orçamento não continue vazando. Sem essa organização, você vai continuar perdendo dinheiro, e nem adianta falar de investimentos ou buscar outras oportunidades financeiras, nada disso vai funcionar enquanto você tiver o orçamento descontrolado. 2. Domine o cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser uma das ferramentas financeiras mais poderosas quando usado de maneira inteligente, mas também pode se tornar um pesadelo se não for bem administrado. Domar o cartão de crédito significa saber usá-lo de forma estratégica, aproveitando seus benefícios sem cair nas armadilhas do endividamento. Primeiro, é essencial entender como o cartão funciona. Ele oferece a possibilidade de comprar agora e pagar depois, mas se você não pagar a fatura integralmente no vencimento, os juros podem ser altíssimos. Portanto, use o cartão com consciência. Uma boa dica é pagar sempre o valor total da fatura ou, se necessário, optar por parcelamentos que caibam no seu orçamento. Além disso, muitos cartões oferecem programas de pontos, descontos ou cashback. Ao pagar a fatura integralmente e controlar seus gastos, você pode acumular pontos que podem ser convertidos em viagens, produtos ou descontos. Porém, se você já se encontra com dívidas no cartão, o primeiro passo é focar em pagar o mais rápido possível. A dívida do cartão de crédito pode se multiplicar rapidamente, então, ao perceber que está se endividando, tente renegociar a dívida com o banco, buscando parcelas mais acessíveis ou até mesmo a redução dos juros. Evite pagar apenas o valor mínimo, pois isso prolonga a dívida e gera ainda mais encargos. Lembre-se, o cartão de crédito deve ser uma ferramenta para facilitar sua vida financeira, não para complicá-la. Quando bem usado, ele pode ser uma grande aliada, oferecendo conveniência e até benefícios financeiros. A chave é usá-lo de maneira consciente, com disciplina, e sempre mantendo o controle para evitar surpresas desagradáveis. 3. Reserva financeira. Todos nós sabemos da importância de ter uma reserva financeira, mas será que realmente entendemos o impacto disso em nossa vida? Em tempos difíceis, como os que muitos vivem atualmente, a falta de uma reserva de emergência pode ser fatal. Muitos negócios quebraram, famílias sofreram e pessoas ficaram desesperadas porque não tinham um colchão de segurança, uma reserva financeira. A verdade é que trabalhar apenas para pagar as contas do mês, sem nada guardado para o futuro, é uma situação extremamente arriscada. Não podemos esperar que a vida siga sempre tranquila, e por isso é fundamental estar preparado para imprevistos. Ter uma reserva de emergência é um dos passos mais importantes para garantir a segurança financeira e a tranquilidade em tempos de crise. Todos sabemos que a vida é imprevisível, imprevistos acontecem, e uma perda de emprego, uma doença ou uma situação inesperada pode colocar nossas finanças em risco. Por isso, ter um fundo destinado para cobrir despesas essenciais pode ser a chave para atravessar momentos difíceis sem grandes prejuízos financeiros. A reserva de emergência nada mais é do que uma quantia de dinheiro guardada, que você possa acessar rapidamente, sem precisar recorrer a empréstimos ou cartões de crédito. A recomendação mais comum é que esse valor seja suficiente para cobrir seus custos fixos por um período de tempo.
Para a maioria das pessoas, o mínimo ideal seria ter o suficiente para viver durante 6 meses, mas, se possível, o mais recomendável é que você tenha um ano inteiro de custos fixos guardado. Vamos ilustrar isso com um exemplo simples. Suponha que você tenha R$ 2.000 de custos mensais, o que cobre suas despesas essenciais como aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. O valor mínimo recomendado seria ter o equivalente a 6 meses desses custos guardados, ou seja, R$ 12.000. Esse valor garantiria que você pudesse manter seu estilo de vida básico por meio da reserva até encontrar uma nova fonte de renda, caso perca seu emprego ou enfrente outra emergência. No entanto, a recomendação mais segura e tranquila é ter o valor suficiente para cobrir 12 meses de custos fixos. Isso significa que, para quem tem uma despesa mensal de R$ 2.000, o ideal seria ter R$ 24.000 guardados. Com essa quantia, você teria uma margem muito maior para lidar com imprevistos sem correr o risco de comprometer sua saúde financeira. Com 12 meses de reserva, você ganha tempo para encontrar um novo emprego, reestruturar sua vida financeira, ou até mesmo ter um período de transição mais tranquilo, caso precise fazer uma mudança mais radical na sua vida. Agora, é claro que construir essa reserva não acontece da noite para o dia. Pode ser um desafio, principalmente se você já vive no limite do seu orçamento. Mas a boa notícia é que, com disciplina e planejamento, é possível alcançar esse objetivo ao longo do tempo. Comece guardando um valor fixo mensalmente. Por exemplo, se você conseguir reservar R$ 500 por mês, em um ano você teria R$ 6.000. Em 2 anos, esse valor se tornaria R$ 12.000, o suficiente para cobrir os custos fixos de 6 meses. Com mais tempo e disciplina, será possível atingir a reserva ideal de 12 meses. Mas por que 12 meses é considerado o ideal? Isso ocorre porque o mercado de trabalho pode ser imprevisível, e demorar para conseguir um novo emprego pode ser um risco significativo para quem tem pouco ou nenhum dinheiro guardado. Além disso, imprevistos como doenças, problemas no carro ou na casa podem surgir, e é importante ter uma segurança financeira que permita lidar com esses desafios sem comprometer a sua estabilidade. Uma dica importante na hora de construir a sua reserva de emergência é não misturá-la com outros objetivos financeiros, como viagens ou a compra de bens de consumo. Ela deve estar guardada de forma segura e de fácil acesso, mas ao mesmo tempo fora de seu alcance diário, para evitar a tentação de usá-la em situações não urgentes. O ideal é que você mantenha essa reserva em contas de liquidez imediata, como contas poupança ou CDBs de fácil resgate. Lembre-se de que a principal função desse dinheiro é garantir que você não precise recorrer a dívidas ou cartões de crédito caso enfrente um período de dificuldades financeiras. O mais importante é entender que a reserva de emergência não é apenas um número no seu extrato bancário, mas sim uma estratégia para proporcionar tranquilidade e segurança. Saber que você tem o suficiente para enfrentar um período de incerteza pode aliviar o estresse em tempos difíceis e ajudar você a tomar decisões financeiras mais conscientes e seguras. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, comece hoje mesmo a planejar como criar essa segurança financeira para o seu futuro. Quanto antes você começar, mais preparado estará para o inesperado. 4. Venda coisas que não usa. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você tem em casa e que não usa mais? Às vezes, acumulamos tantos itens ao longo do tempo que, embora ocupem espaço, ficam esquecidos e sem utilidade. E o pior, com o tempo, esses objetos perdem valor. Mas, se você parar para olhar, verá que esses itens podem ser uma ótima oportunidade para ganhar um dinheirinho extra, além de ajudar a dar uma boa renovada na sua casa. Vamos começar pelas roupas. Você provavelmente tem aquele casaco que comprou há algum tempo, usou uma vez e agora está encostado no fundo do armário, ou aquele par de sapatos que ficou apertado e nunca mais saiu da caixa. O fato é que temos peças de vestuário que, com o tempo, deixam de servir ou não fazem mais parte do nosso estilo. Esses itens podem ser facilmente vendidos em plataformas na internet ou até mesmo em brechós online. Roupas usadas ainda têm muito valor para quem está começando a montar seu guarda-roupa ou buscando algo mais acessível. Além disso, você dá uma nova vida a essas peças e ainda organiza seu espaço. Mas não é só roupa que pode ser vendida. Quantos de nós temos um celular antigo jogado na gaveta ou um notebook que foi substituído por um modelo mais novo? Esses itens ainda têm valor e podem ser uma ótima fonte de renda extra. Muitas pessoas buscam aparelhos mais baratos, e até mesmo empresas compram aparelhos usados para reaproveitar peças. E o mesmo vale para outros aparelhos, como videogames, motos e carros. Então, ao invés de deixar esses aparelhos parados, considere vendê-los. Móveis também são outra categoria que tende a acumular em nossas casas. Quando mudamos de casa ou fazemos uma reforma, muitas vezes ficamos com móveis que não combinam mais com o novo ambiente. Em vez de deixá-los tomando espaço, que tal vendê-los?
Existem sites especializados em móveis usados onde você pode anunciar rapidamente itens como sofás, mesas, cadeiras e estantes. Além de ganhar um dinheiro extra, você ajuda a manter a economia circulando e evita o desperdício. E se você é do tipo que coleciona ou tem hobbies com itens específicos, também vale a pena considerar vender o que não usa mais. Por exemplo, se você coleciona relógios, livros ou moedas, pode haver pessoas interessadas em adquirir esses itens. O mesmo vale para equipamentos esportivos. Se você tem uma bicicleta que não usa mais, ou até mesmo tênis de corrida guardados, pode ser a hora de encontrar alguém que precise exatamente do que você tem. E não podemos esquecer dos brinquedos das crianças. À medida que elas crescem, muitos brinquedos ficam de lado, mas podem ser de grande interesse para famílias com filhos menores. Brinquedos de marcas famosas, em bom estado, podem ser revendidos com uma boa margem de lucro. O mercado de segunda mão está em alta, e muita gente procura por opções mais em conta. Vender o que você não usa é uma excelente maneira de liberar espaço e ainda ganhar uma grana extra. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de um exercício de organização e desapego. Ao revender o que não está sendo usado, você contribui para um consumo mais consciente e sustentável, ajudando a evitar o desperdício e dando aos objetos uma segunda chance. Então, comece a olhar ao redor da sua casa e veja o que pode ser colocado à venda. O que está parado, sem utilidade, e que pode gerar valor para outra pessoa. Esse processo não só vai beneficiar seu bolso, mas também pode deixar seu ambiente mais leve e organizado. Que tal começar agora mesmo? 5. Rebalanceamento de gastos pessoais. Você já parou para pensar no quanto está gastando no seu dia a dia? Muitas vezes, não damos a devida atenção aos nossos hábitos de consumo e acabamos deixando o dinheiro escorrer pelos dedos sem nem perceber. O rebalanceamento de gastos é uma ferramenta essencial para quem quer ter mais controle sobre as finanças pessoais e melhorar sua saúde financeira. Vamos entender como isso funciona? O conceito de rebalanceamento de gastos é simples, é o processo de revisar e ajustar seu orçamento para garantir que você está alocando os seus recursos da maneira mais eficiente possível. Muitas vezes, gastamos sem perceber em áreas que não são prioritárias ou que não trazem o retorno desejado. O rebalanceamento é justamente uma forma de corrigir isso. O primeiro passo é entender onde você está gastando o seu dinheiro. Isso pode ser feito anotando todos os seus gastos, seja manualmente ou usando aplicativos de finanças. Gastos com alimentação, transporte, lazer, saúde e até com serviços de assinatura devem ser registrados. Muitas vezes, quando vemos esses gastos no papel, ficamos surpresos com o que realmente estamos consumindo. Por exemplo, você pode perceber que está pagando por uma assinatura de streaming que quase nunca usa, ou que está comprando roupas que não precisa. Após identificar onde o seu dinheiro está indo, o próximo passo é fazer uma análise crítica. Você realmente precisa de todas essas despesas? É aqui que entra o conceito de priorização dentro do rebalanceamento. Você pode começar a cortar gastos supérfluos ou redirecionar parte do dinheiro para áreas que realmente agregam valor à sua vida, como investimentos ou uma reserva de emergência. Por exemplo, se você tem uma assinatura de uma plataforma de streaming, mas nunca assiste a filmes ou séries, pode ser uma boa ideia cancelar e economizar aquele valor. Outro ponto importante no rebalanceamento de gastos é a diferenciação entre necessidades e desejos. As necessidades, como alimentação, saúde, transporte e moradia, devem ser as prioridades no seu orçamento. Já os desejos, que incluem coisas como viagens, jantares caros e compras por impulso, podem ser ajustados, sem comprometer o seu bem-estar. A chave aqui é encontrar o equilíbrio. A revisão de gastos também pode ser uma boa oportunidade para renegociar dívidas ou empréstimos. Se você tem créditos com juros altos, como cartões de crédito ou empréstimos pessoais, o rebalanceamento pode incluir o esforço de buscar uma forma mais barata de quitá-los. Isso pode significar transferir a dívida para um crédito com taxa de juros mais baixa ou até renegociar prazos e valores com os credores. Além disso, o rebalanceamento de gastos é essencial para a construção de um fundo de emergência e para o planejamento de investimentos. Muitas pessoas deixam de investir ou não conseguem criar uma reserva financeira simplesmente porque não fazem uma análise detalhada de seus gastos. Se você cortar gastos desnecessários e for mais disciplinado no controle financeiro, será possível destinar uma parte do seu dinheiro para investimentos, seja em previdência privada, ações, ou até uma poupança mais robusta. Vale lembrar que o rebalanceamento não é algo que se faz uma vez e depois esquece. Ele deve ser um processo contínuo. À medida que sua vida financeira e profissional mudam, seus gastos também podem mudar. Então, é importante revisar seu orçamento regularmente, adaptando-o conforme suas necessidades e objetivos. O rebalanceamento de gastos é uma prática essencial para quem quer ter mais controle sobre suas finanças e alcançar seus objetivos financeiros.
Ao cortar desperdícios, priorizar o que realmente importa e ajustar os gastos de acordo com suas necessidades, você estará criando uma base sólida para a saúde financeira. No fim das contas, o equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta é a chave para um futuro financeiro mais seguro e tranquilo.